Fala, povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Então, gente, tô aqui com a leitura que vai ser passada hoje lá na escola sabatina, né, na igreja. Hoje é sábado, então eu tô arrumada aqui porque eu vou pra igreja. E assim, gente, já recapitulei toda ali essa leitura todinha, tá? Que é a lição 3, que fala sobre o casamento, né? O casamento entre duas pessoas, né? Quando é duas pessoas que são unidas, amigas, parceiras, né? Que um entende o outro e que compreende, né? Que respeita. Aí dá um casamento bom, né? Agora, se for uma coisa cheia de discórdia, de briga, de coisas ruins, aí não é um bom casamento, é um mau casamento, né? Então aqui fala, essa leitura vem falando sobre o casamento de duas pessoas, como é que elas têm que fazer para dar certo e para viver uma vida muitos anos, sabe? Junto ali. E também fala um casamento com Deus, né? Que quando a pessoa respeita Deus e tudo mais, é como se fosse um casamento. Eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês verem, gente. No domingo aqui, ó. O casamento que é a união, entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos, tá vendo? Um casamento entre duas pessoas imperfeitas sempre produzirá conflitos. Então, brigas, contendas, tudo de ruim, né? O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. Então, aqui, ó. Jesus, ele é perfeito. E a igreja está dizendo que é imperfeita. Por que a igreja é imperfeita? Na minha opinião, a igreja é imperfeita, sabe por quê? Porque, principalmente hoje em dia, nos tempos de hoje, né? Porque lá dentro tem pessoas que se acham umas melhor que as outras. Tem pessoas ali dentro da igreja que quer estar num... Como é que eu posso dizer? Quer estar num cargo melhor que outras. Que tipo assim, a pessoa é quem escolhe o cargo, né? A pessoa é quem escolhe o cargo e faz do jeito que ela quiser, tá? E é por isso que a igreja se torna imperfeita aos olhos de Deus, tá? E outra coisa, quando quando é Deus que dá aquele cargo para você, é diferente, porque, na minha opinião, a pessoa faz por amor e por respeito a Deus. E quando não é de Deus, não é dado por Deus esse cargo, é dado por outra pessoa ou porque você mesmo escolheu, você vai fazer aquilo por um período de tempo porque você gosta e depois você vai acabar se cansando e fazendo de todo jeito, e isso não vai agradar a Deus. Quando é você mesmo que escolhe outra pessoa que lhe dá. Um dia você vai se cansar daquilo ali, tá? Então é melhor que a gente peça para Deus nos dar, né? Algo de conforme a vontade dele. Porque se for pela nossa vontade, um dia a gente vai se cansar. Então que Deus dê aquilo que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento, né? Aí aqui embaixo, gente, tem... Aqui é tipo um resumo dessa leitura aqui, né? Um resumo com perguntas e respostas, né? Tipo assim, ó. Aqui estão 3 princípios para o casamento. Primeiro,
perdoe seu cônjuge, por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. Aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. 3. Assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo. Porque assim, aqui fala assim, né? Assim como Cristo nos colocou antes dele. Por que que Cristo nos colocou primeiro? Porque se tipo assim, eu penso primeiro em mim do que em outra pessoa, isso para Deus é a pessoa meio que se gloriar, né? Se gloriar, né? E Jesus mostrou aqui que a gente tem que ter empatia por os outros, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Tipo assim, aquela pessoa ali tá sofrendo. Poderia ser eu que tava ali no lugar daquela pessoa. Então, Jesus se colocou no nosso lugar, né? Assim como Cristo nos colocou antes, assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo. Então, ele colocou a gente no lugar dele. Ele teve misericórdia de nós, morreu por nós, né? Ressuscitou por nós também, porque um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar e tudo será diferente, né? Tudo vai ser diferente. Pense no seu cônjuge antes de você. Tipo assim, pensar coisas boas para aquela outra pessoa, tá? Eu sei que você não vai pensar coisa ruim para você. Você vai, tipo assim, pensar, querer que coisas ruins aconteçam com você. Você não vai querer. Você só vai querer que coisas boas aconteçam com você. Então, você também tem que pensar em coisas boas para aquela outra pessoa, que aconteça, querer, né, que aconteça coisas boas para aquela pessoa. Porque geralmente, quando uma pessoa briga com outra, a pessoa diz assim, eu quero que fulano vá pro, entendeu? Quero que fulano vá se, né? Então é isso. Quando a gente erra, o que é que a gente quer? A gente quer que Deus nos perdoe. A gente promete para Deus que vai mudar, né? Então, por que a gente não pensar bem da outra pessoa também, né? Então, a gente tem que querer o bem daquela pessoa e não o mal, né? Esses princípios fundamentados no Evangelho nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Eles fortalecem o casamento. Pois é, gente. Então é isso, né? A gente tem que se colocar no lugar daquela outra pessoa, né? A gente viu uma pessoa ali sofrendo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para aquela pessoa que a gente se importa com ela, né? Não é a gente já chegar ali metendo o dedo, julgando aquela pessoa, dizendo, essa pessoa aí tá doente porque ela fez por merecer. Isso é um castigo, ela tá sendo castigada, não sei o quê. Mas a gente também não é santo, né? Como aquilo tá acontecendo com aquela pessoa, poderia estar acontecendo comigo ou com você. Então a gente nunca pode ver uma pessoa sofrendo ali, a gente pegar, apontar o dedo e dizer que aquela pessoa tá pagando por uma coisa errada que ela fez. E se tiver pagando? Então, que ela pague. Mas que a gente não fique julgando, porque a pessoa já tá sofrendo com um problema ali, né?
Aquela pessoa tá precisando de quê? Aquela pessoa tá precisando de ser amparada e ajudada. Não de ser criticada, julgada e apredejada. Hoje em dia é assim. Uma pessoa tá passando por um problema, em vez das outras pessoas chegar para ajudar, ela chega para se aproveitar ainda daquela situação. Suponhamos que uma pessoa sofre um acidente, bate o carro capota, vira, né? Aquela pessoa tá precisando de quê? Aquela pessoa tá precisando de ajuda, de ser socorrida, ligeiro, né? E aí chega as pessoas ali, né? Na estrada, desce, vai lá olhar o acidente, chega lá ver que a pessoa ainda tá viva, em vez de chamar uma ambulância, ligar para né? Para uma ajuda, a pessoa pega um celular, começa a filmar o acidente, né? Deixa aquela pessoa morrer, pega aquele vídeo que filmou, coloca na rede social, ali vai ganhar comentário, curtida e visualizações e até dinheiro com a desgraça dos outros, né? Então não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente se coloque no lugar da outra pessoa, entendeu? Se você, que Deus tivesse sido você que sofreu aquele acidente ali, o que era que você queria? Que alguém chamasse alguma ajuda, um socorro para você, né? Então você tem que se colocar no lugar daquela outra pessoa. Então, gente, é isso. Coisas que eu gosto de fazer no sábado. Acordar, né? Ler esse livro aqui, ou ler a Bíblia, ouvir alguma pregação falando sobre as coisas de Deus. E também, outra coisa também que eu gosto de fazer no sábado é quando eu chego da igreja, eu vou pra casa do meu sogro, almoço, volto, fico em casa, passo o resto do sábado e tiro o celular, né? Ontem, quando entrou o sábado, eu ainda fiquei mexendo no celular pra lá e pra cá, algumas horinhas ali, depois dei pra Giovana, depois peguei, desliguei e fui dormir, depois também que eu li o livro aqui, né? Li todinha a leitura 3, que vai ser passada hoje lá na igreja, né? Que eu já tô um pouco atrasada pra ir, mas eu já vou indo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.